E aí pessoal, tranquilidade, boa noite para vocês. Nesse momento, a gente conversar um pouquinho. É um tema especulativo, certo? É um tema especulativo, vamos especular também, entendeu? Relacionado à Terceira Guerra Mundial, que o mundo está na iminência. As pessoas acham que isso é brincadeira, mas não é. Primeira foi brincadeira, houve. Segunda foi brincadeira e houve. E nós estamos na iminência da terceira. O mundo está num conflito. Muitos países do mundo aí estão se organizando de maneira que ao fim isso vai acontecer. Existe um plano espiritual que pretende fazer que isso aconteça. Claro que tudo isso convergindo para Israel, né? Você sabe lá nas escrituras sagradas, para quem conhece a palavra, isso é um termo especulativo, para quem tem conhecimento da palavra da Bíblia, né? Quem não tem, pode não aceitar o nosso comentário, mas quem estuda a Bíblia pode concordar comigo. Se não concordar, beleza, aí é contigo mesmo. Mas veja bem a situação. Os países hoje estão se organizando nesse caminho. Você vê que os países que a Bíblia fala que vão atacar Israel, né? São vários países, né, especulando o que Israel tem de interessante. Eu não sei se eles querem, se vão invadir Israel pelos motivos religiosos, né, cultura, religião. Se vão invadir Israel por motivo econômico, porque lá tem as coisas que o planeta precisa, ou que os países especulam para si, como petróleo, pedras preciosas e aí por diante. Eu não sei qual é o motivo, só sei que o motivo é espiritual também, praticamente espiritual, ligado pelo maligno, que vai fazer com que os países se voltem contra o território, contra Israel, contra a nação de Israel. Aí para completar, teve as eleições agora americanas, onde um esquerdista, me permite dizer, foi eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Homem esse que já se mostra que as relações internacionais entre alguns países poderão ser modificadas. Por exemplo, o Brasil, que é um dos grandes aliados agora no governo Bolsonaro com Israel, né? Tem como objeto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E essa relação é uma relação boa, um país que está de parabéns ao Brasil por manter uma relação com o país de Israel, um país de grande tecnologia, né, grande consumo, que irá, evidentemente, na relação com o Brasil, trazer benesses econômicas para o Brasil e outras coisas mais. O que acontece? John Biden já mostrou quando como candidato, que já assumiu os Estados Unidos, ele era candidato ainda, já dizia, já estava querendo se meter no Brasil, especificamente na área da Amazônia. Você sabe que esses grandes líderes aí, francês, o Emmanuel Macron, o John Biden, já se mostra preocupado com a natureza, né, com o verde. Isso é o que eles estão dizendo. Para ter um motivo, uma justificativa para poder querer se meter na administração do Brasil. Aí o que acontece? Donald Trump, ele tinha uma relação muito boa com o Brasil. Fechou umas boas relações, que já se mostra o John Biden querer romper essas relações. Tomara que as relações não sejam rompidas do ponto de vista econômico e não traga prejuízo de desemprego, calamidade pública para o nosso país. Você vê até o mesmo o Kim Jong-un já se pronunciou que não está muito satisfeito com a eleição, com a vitória de John Biden. Apesar de eu ter essa extrema relação com o Donald Trump, não, mas era amigo, né? E o próprio Kim Jong-un já se mostrou que não gostou muito não de John Biden ter assumido os destinos dos Estados Unidos da América. É verdade? Isso aí já é notório, já é público, já foi divulgado isso nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. O que acontece? Você sabe que o território de Israel é especulativo para o planeta todo. O mundo quer invadir Israel. Não é todos os países. Tem os países que lideram a economia mundial e os países que vivem em guerrilhas, né, ao redor de Israel sempre teve esse objetivo, essas pretensões de invadir Israel. Fizeram isso no passado e vão querer fazer isso no futuro. Só que, como os Estados Unidos da América é uma potência, né? Não vou dizer que é a primeira potência, porque a gente não tem conhecimento com profundidade. Sabe que os Estados Unidos mostram que é uma potência bélica, tanto de soldados como de armamento, tecnologia e idem. Como outros países também têm essas potencialidades, não é verdade?
Mas os Estados Unidos é um aliado de Israel. Pelo menos era no governo Donald Trump. Com o John Biden assumindo o governo, a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Essa é a preocupação que eu estou aqui levantando como especulação. Para acontecer um ataque a Israel, evidentemente as relações com os Estados Unidos têm que ser rompidas. Eu acredito que o John Biden, mais cedo ou mais tarde, irá provocar um conflito de maneira que vai divergir, certo, com o pensamento israelense, e vai acontecer das relações serem interrompidas. Se a relação Estados Unidos-Israel for interrompida, vai fragilizar, apesar da potencialidade que Israel tem, que Israel, apesar de ser um país pequeno, mas tem uma grande potencialidade, seja ela em que for, tecnologia geral, que eu não preciso comentar aqui, que vocês sabem mais do que eu sobre isso. Mas de uma forma ou de outra, se os Estados Unidos da América, né, rompe uma aliança com Israel, fragiliza, né, dando a oportunidade de outros países, né, do planeta querer atacar Israel. Se preocupa o Irã, né, Iraque, o Afeganistão, preocupa também a Rússia. É preocupante, por conta, se isso acontecer, de desestabilizar as alianças entre Estados Unidos e Israel. Essa é a preocupação. Claro que tudo isso tem que acontecer porque isso é bíblico. Está na palavra, isso tem que acontecer. Os países, não sei se todos, mas mais das grandes potencialidades irão se voltar contra Israel, para que para quem gosta de especulações aí apareça, né, na iminência, né, o grande líder, né. Há uma especulação que seja o Emmanuel Macron, mas o Emmanuel Macron só pode aparecer exatamente em momentos momento como esse, na hora de ajudar o povo de Israel, para que eles possam dizer: eita, nosso Salvador está chegando aí. Eu acredito, de uma forma especulativa, que com os Estados Unidos, via Joe Biden, rompe com Israel, pode acontecer de uma certa justificativa que pode fazer com que o povo de Israel seja atacado, é exatamente esse rompimento entre Estados Unidos e Israel. Não vai ter uma aliança para poder um grande ajudador a defender o território de Israel. E outro detalhe, os Estados Unidos da América hoje estão com uma grande preocupação, uma das, e eu vou dizer para vocês aqui, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Estados Unidos da América tem dentro do seu território alguns vulcões que estão em certas credibilidades de entrar em erupção, como por exemplo o Yellowstone. Você sabe que os Estados Unidos tem um parque Yellowstone, se eu não estiver enganado, é uma área aproximadamente de 90 quilômetros aproximadamente de área, né? E o Yellowstone fica no centro desse parque. Inclusive, já está fervendo. Os cientistas americanos estão preocupados, né, em tentar uma forma, né? Inicialmente eles estavam dizendo que se tentassem perfurar ao redor do Yellowstone e colocar no gelo, né, para descongelar, poderia acordar o Yellowstone. Já eu soube na última aí que eles vão fazer isso, tentar congelar, né, o Yellowstone, né, o vulcão. Esperamos que eles não acabem provocando uma erupção no vulcão Yellowstone. Já é uma especulação que, se ele viesse a explodir, ele destruiria uma parte dos Estados Unidos e uma parte do Canadá. Isso é uma especulação. Então veja que é uma preocupação. Esperamos que o ano 2021, que nós estamos em andamento, né, esse ano que está, segundo as especulações, de grande turbulência para o planeta, já estamos vivendo o caos da pandemia, né, que não aconteça do Yellowstone vir estourar nos Estados Unidos da América, né, desestabilizando ainda mais as alianças Estados Unidos e Israel, enfraquecendo Israel, né, não ajuda se porventura precisar, porque na hora, se porventura Yellowstone vier a estourar, os Estados Unidos não vai ter condição de ajudar Israel no ataque, porque vai ter que enterrar seus mortos. Isso é uma especulação, mas isso é uma ocorrência que pode acontecer nos Estados Unidos da América. Inclusive os grandes terremotos que estão aguardando lá, segundo cientistas de grandes profundidades. Não é especulação minha. Está no YouTube, está em outras fontes sociais aí para você especular. Então veja que a Terceira Guerra Mundial, com o John Biden assumindo o governo de lá, não fica preocupante.
É uma preocupação para o planeta. Esperamos que o presidente Joe Biden tenha boas relações com o governo de Israel, né, com o Benjamin Netanyahu, e que essas relações não se rompam, inclusive pelo fato de Israel manter boas relações com o Brasil. Espero que os Estados Unidos não exijam isso. Pode acontecer dele exigir da população israelita, né, o povo de Israel, a nação de Israel, para manter essa aliança rompa com o Brasil. Esperamos que isso não aconteça. A gente não sabe quais são as loucuras que aquele homem, ao assumir o país, vai implantar. Tem feito muitas loucuras por aí, né? Algumas aprovações que estão repercutindo lá, inclusive a nível mundial. Já ao assumir os estados americanos, né? Mas fica a especulação. É preocupante. Então a Terceira Guerra Mundial está nas eminências de ocorrerem por conta de determinadas decisões tomadas por grandes líderes, como por exemplo, se porventura o presidente Joe Biden romper as alianças, romper as relações com a nação de Israel. Espero que não rompa com o Brasil, né? E que vários outros países que tinham boas relações quando Donald Trump era presidente não acabe refletindo de forma negativa. Inclusive Kim Jong-un já se mostra que não tem boas relações com esse Joe Biden, não. É preocupante. O líder coreano, Coreia do Norte, tem uma grande potencialidade do ponto de vista intercontinental em mísseis, inclusive nucleares. Então, não é muito bom isso. Essa vitória de Biden para os Estados Unidos da América foi muito péssimo, foi ruim demais. Era melhor ter mantido o Donald Trump no governo, mas isso tudo tinha que acontecer. Quem está pelo outro lado também, que estão aguardando a volta do Salvador, deve agradecer ao Pai, o Eterno, por essa conjuntura estar se formando, porque esses fatos, essas ocorrências, têm que ocorrer para poder acontecer a volta do Salvador e o povo desaparecer daqui, a igreja dele. Então esteja preparado, você que está em casa agora, no trabalho, vendo esse vídeo. É um vídeo especulativo, muito simplório, meu conhecimento é muito aquém das verdadeiras especulações que você devia ter conhecimento. Mas é apenas uma informação para você buscar outras fontes, outras especulações profundas, para você ficar acima do tema, né? Além do tema que eu estou abordando aqui. É o início de um grande fim que você pode chegar lá e ampliar seu conhecimento sobre essa eminência de uma terceira guerra mundial por conta dessa conjuntura que se organiza, né? Inclusive o Emmanuel Macron também tem uma participação, porque ele quer, inclusive no Brasil, já se mostra querer se intrometer, como Joe Biden já dizia que iria fazer isso. Inclusive se precisasse jogar o mundo contra o Brasil, ele jogaria, pensando na floresta amazônica. Ninguém sabe que especulação é essa, que tanta preocupação com a Amazônia desses grandes líderes. Se realmente são as florestas ou que nas florestas tem de importante como as pedras preciosas e outras coisas mais. Mas isso aí é um tema para maiores profundidades da parte de vocês, com outros autores de grande profundidade. Aqui é apenas um autor simplório, que a gente falamos apenas de termos apenas especulativos. Mas em certo sentido tem uma certa lógica que nós estamos falando aqui. Então fique preparado, porque o palco para a eminência de uma terceira guerra mundial está às portas para iniciar, infelizmente. Esteja preparado. Esse é o pequeno vídeo que eu deixo para vocês aí. Faça seus comentários, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o nosso vídeo. E um forte abraço. Fique na paz do Eterno. E Alcha vos ajude.